E aí, galerinha? Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí. Meu nome é Emanuel Tadeu e nós vamos trabalhar hoje com a Lei 9.455 de 1997, a chamada Lei de Tortura. Bem, você que vai fazer esse concurso, tenha certeza que é uma lei tranquila, não é? Não é uma lei difícil. Obviamente, a gente vai fazer algumas interdisciplinaridades, porque é necessário o direito penal com a Constituição Federal, mas é uma lei que, com toda certeza, vai cair no teu concurso público. Apesar que, quando se fala em lei de tortura, quando se fala na lei 9.455, meu amigo, cai em todo concurso público de segurança pública. É uma lei certa, né? A lei de crimes de tortura, a lei de abuso de autoridade, são leis que sempre vão cair na tua prova, você que está fazendo concurso para essa área de segurança pública. Tá certo, meu rei? Beleza? Muito bem. Então vamos começar a falar de tortura, crimes de tortura. Bem, quando é que esses crimes de tortura começam a ter uma definição legal, né? Quando é que os estados começam a positivar ou criminalizar as práticas de tortura? Bem, isso ocorre logo depois da Segunda Guerra, né? Então, logo depois da Segunda Guerra, diante daquelas atrocidades, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, muitos estados começam a trazer estatutos e, principalmente, quando nasce a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, começam a surgir muitos tratados internacionais referentes aos crimes de tortura. Inclusive o Brasil assinou, foi signatário, né, desses tratados internacionais de crime de tortura. Então, primeira parte, né, do que a gente vai começar a trabalhar, a questão da tortura, a questão da criminalização, da prevenção da tortura, surge depois da pós-guerra, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, surgem os chamados tratados internacionais contra a tortura. O Brasil é signatário, inclusive a ONU, quando trata de direitos humanos, determina a tortura ou não ser torturado, o direito de não ser torturado como um direito absoluto. Então, preste atenção, para os direitos humanos, o direito de não ser torturado é um direito absoluto, definido lá pela lei dos crimes, né? A lei do Tratado Internacional, a lei dos direitos humanos, que é a resolução 217 da ONU. Beleza? Bem, outro ponto importante. E aqui no Brasil? Quando é que surge a ideia dos crimes de tortura? Então, deixa eu ver só. No Brasil, quando é que surgem leis contra a tortura? Quando é que a tortura é criminalizada, positivada no nosso ordenamento jurídico? Antes da Constituição de 1988, pessoal, será que começa o Brasil a positivar internamente? Externamente, não. Externamente, ele assinou, pós-guerra, vários tratados internacionais. Estou dizendo internamente. Quando é que a crime de tortura começa a ser positivado aqui no Brasil? Antes da Constituição de 1988? Será? Professor Isaqueu está aqui me filmando hoje aí. Será, professor Isaqueu, que os crimes de tortura foram positivados antes da Constituição de 88? Acredito que não. O professor Isaqueu disse que acredita que não. Tá certo, né? Que antes da Constituição de 88 você tinha um estado de exceção. Não é? Nós vivíamos aqui de uma ditadura militar. E cuidado, pessoal.
cuidado na tua ideologia para fazer prova. Na prova, não me interessa a minha ideologia e nem a tua. O que interessa são os fatos históricos, sociais, econômicos e a norma jurídica. Então, para os fatos históricos, econômicos e sociais, houve um estado de exceção. Antes de 1988, houve um estado de exceção, houve uma suspensão de direitos fundamentais, houve uma violação de direitos humanos. É isso que você vai colocar na prova. Você acredite ou não, não me interessa. Não interessa para a banca o que você acredita. O que interessa para a banca é o que está escrito, é o que é fato. Então, cuidado, tá certo? Para não confundir aí a tua ideologia com a prova, que senão você vai se ferrar. Então, antes de 88, não existia esse estado, não existia crimes de tortura, porque vivíamos um estado de exceção. Pós 88, com a Constituição de 1988, então, primeiro ponto definido lá na Constituição foi o artigo 5º, inciso 3º, que diz aí, ó, tá aí no slide, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E o inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles responderem os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Eu vou voltar a esse inciso aí, já, porque eu tenho que falar um pouco mais desse dispositivo. Mas vejam, em 1990, isso é a Constituição, em 1990 é criado o Estatuto da Criança, né? A Lei 8.069/90 é criado o Estatuto da Criança. E é a primeira vez que existe uma legislação ordinária tratando sobre crimes de tortura. Então, a Lei 8.069/90, que é o ECA, trouxe no seu artigo 233, que era crime torturar criança ou adolescente. Depois, a Lei 8.072, que é a Lei também 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, trouxe nos seus dispositivos uma equiparação de tortura como crime hediondo. E cuidado, presta atenção, tortura não é crime hediondo. Tortura é equiparado aos crimes hediondos, tá certo? Então houve uma equiparação aos crimes hediondos. Depois, aí vem a lei, em 1997, vem a lei 9.455, que aí cria, não é, uma norma, uma lei específica criando os crimes de tortura. Logo de cara, revoga o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei 9.455, revoga esse artigo para dizer que o crime de tortura é praticado como outro por qualquer pessoa e contra qualquer pessoa, tá? Então, seja criança, seja adolescente, seja idoso, seja jovem, seja adulto, não importa. É crime de tortura. Por isso que a Lei 9.455 revogou o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a gente também não pode esquecer, não é, da Lei 12.847 de 2013, que criou o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, meus amigos, esses foram os dispositivos que positivaram, né, criminalizaram a tortura aqui no Brasil. E, diante disso, aí a gente vai agora realmente tratar única e exclusivamente desse tema tortura. Mas para a gente tratar desse tema tortura,
a gente tem que voltar ao que eu disse para vocês, ao artigo 5º da Constituição, inciso 3º, quando diz: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Bem, o que a gente tem que alinhar, estudar, analisar esse dispositivo da Constituição? É a pergunta que geralmente cai em prova. Quando se fala em tortura, tortura é um direito absoluto, ou seja, no Brasil não existe possibilidade de exceções, ou eu posso dizer, não, é um direito relativo, porque não existe direito absoluto. Vocês estudaram aí com o professor de Direito Constitucional, professor de Direito Constitucional diz que não existem direitos fundamentais absolutos. Então, se não existem direitos fundamentais absolutos, os direitos são relativos. Então, caberia dizer aí que a tortura, ela é relativizada, ou seja, caberia exceções. Não, meus amigos, não caberia exceções, tá certo? Então, em relação à tortura, não existe exceção. Não estou dizendo que é um direito absoluto, mas eu estou dizendo que é uma norma jurídica de conteúdo absoluto. Preste atenção. Não é um direito absoluto, mas sim uma norma jurídica de conteúdo absoluto, não permitindo exceções, tá? Como a gente tem no inciso 51, nenhum brasileiro nato, artigo 5º, inciso 51, brasileiro nato não será extraditado. Não é uma norma, não é um direito absoluto, é uma norma jurídica de conteúdo absoluto que proíbe a extradição de brasileiro nato. Bem, visto isso, esse primeiro ponto, eu não poderia deixar de falar de uma teoria chamada teoria do ciclo da bomba relógio, né? Teoria do ciclo da bomba relógio, adotada lá nos Estados Unidos da América, após o fatídico 11 de setembro, né? Aquele ataque às Torres Gêmeas. Então criou-se lá essa teoria do ciclo da bomba relógio e algumas bancas perguntam se essa teoria do ciclo da bomba relógio poderia ser aplicada aqui no Brasil. Bem, primeiro, o que seria isso? É a possibilidade de se torturar um indivíduo diante de uma situação de perigo iminente, como exemplo, um ato terrorista. Então, imaginemos a seguinte situação. É colocada uma bomba aqui em uma escola pública, não é? E o terrorista é pego. E aí? Só ele sabe a senha, mas ele não quer dizer a senha. Ele se recusa a dizer a senha. Segundo essa teoria nos Estados Unidos, ocorrendo essa situação e o agente não querendo dizer a senha, o terrorista, né, não querendo dizer a senha, pode ser aplicada essa teoria do ciclo da bomba relógio. Ou seja, o americano, o policial que está diante dessa situação, liga lá para o presidente e imagina se for o Trump, né? Ô, presidente, aqui estamos aqui com um cara aqui que tem uma bomba no Central Park e o cara não quer dizer a senha. Posso aplicar a teoria da bomba? Antes de dizer isso, Trump já diz, né? Pode aplicar tudo, né? O Trump vai dizer logo isso. E aqui no Brasil, dentro disso aqui, poderia ser aplicada? Veja, pessoal. Nós temos duas correntes aí em relação a isso. Primeira corrente que diz que não, porque você está diante, o artigo 5º, inciso 3º, é uma norma jurídica de conteúdo absoluto, então não se permite a tortura. Uma segunda corrente já diz que pode, tá? Existe uma possibilidade. Então, a gente pode torturar
para conseguir a senha e ele estaria protegido, não é? Pelos excludentes de ilicitude, não é? Pelas excludentes de ilicitude. Então, ele poderia torturar por legítima defesa de terceiros, estado de necessidade diante de um perigo atual ou iminente, ou ainda, não é? Como uma excludente de culpabilidade. Então, você estaria dentro de uma discriminantes e dentro de dirimentes, né, que são lá dentro da culpabilidade. Então, dentro da culpabilidade, você tem o quê? Um dos elementos, exigibilidade de conduta diversa. Então, a tortura seria uma inexigibilidade de conduta diversa praticada pelo agente. Então, você teria, na legítima defesa, no estado de necessidade, uma excludente de tipicidade, não é? E na inexigibilidade, uma excludente de culpabilidade, ou seja, você teria uma isenção de pena. Digo a vocês que o que prevalece hoje é não pode cometer a tortura. A tortura é uma norma jurídica de conteúdo absoluto, mas, não é? Os tribunais já têm uma tendência de aceitar a segunda corrente, beleza? Bem, segundo ponto que a gente tem que saber sobre tortura para a gente começar a nossa aula, trabalhar os crimes de tortura. Veja, leitura do inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Bem, presta bastante atenção. A tortura, ela é o que chamamos de mandado de criminalização constitucional. Como assim, Emanuel? A Constituição não tem como finalidade determinar penas, determinar como certos crimes devem ser punidos. Quem faz isso é o Código Penal, a lei extravagante, né? Mas a Constituição criou o que chamamos de mandados constitucionais de criminalização. Esses mandados são 6. Racismo, grupos armados civis ou militares, crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Então, existem 6 crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça, indulto e anistia. São chamados mandados constitucionais de criminalização. Então, esses mandados constitucionais de criminalização, a Constituição disse que eles podem ser inafiançáveis, imprescritíveis e suscetíveis de graça, indulto e anistia. Definiu como inafiançáveis os 6. Graça, os 6. Racismo, grupos armados civis ou militares e um grupinho que eu vou chamar só para você lembrar, HT3. Racismo e grupos armados, 2. E um grupinho que eu vou chamar de 4, que são 4 crimes, de HT3. HT3 por quê? H, crimes hediondos, T3, tortura, terrorismo e tráfico. Esses 6, HT3, mas racismo e grupos armados, são inafiançáveis. Imprescritíveis, só são 2. Racismo e grupos armados. E insuscetíveis de graça, indulto e anistia é o HT3. Então, decora aí. 6, 2, 4. 6, 6 crimes inafiançáveis. 2 crimes imprescritíveis. E 4 crimes insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Tá certo? Então, os 6 inafiançáveis. Racismo e grupos armados. E o HT3, hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. 2 imprescritíveis, racismo e grupos armados. Isso quer dizer que tortura, tráfico, terrorismo e hediondos, ou seja, o HT3, são crimes prescritíveis. Então, cuidado, pessoal.
tortura é um crime prescritível. Tá certo? Apesar que, nos tratados internacionais que o Brasil assinou de direitos humanos, esses tratados tratam a tortura como crime imprescritível. No Brasil, a Constituição determina que esse mandado constitucional de criminalização é o quê? Prescritível. Aí surge a polêmica. E agora? Eu tenho 2 estatutos. Um Tratado Internacional de Direitos Humanos que o Brasil assinou, que diz que é imprescritível, e a Constituição que diz que é prescritível. O que prevalece? A Constituição Federal, né, pessoal? Porque os tratados internacionais de direitos humanos é uma norma infraconstitucional, apesar de ser uma norma supralegal, é uma norma infraconstitucional. Emanuel, o que é uma norma infraconstitucional? Que está abaixo da Constituição. Então, tudo que está abaixo da Constituição são normas infraconstitucionais. Mas a tortura é uma norma infraconstitucional porque está abaixo, mas também é uma norma supralegal. O que é uma norma supralegal? É aquela que está acima da lei que lhe é ordinária ou complementar, e abaixo da Constituição. Então, a nossa pirâmide seria o seguinte, ó. Constituição no topo, tratados internacionais sobre direitos humanos, leis, e na base da pirâmide seriam os atos normativos. Então, meus amigos, o que prevalece é a Constituição. Então, tortura é um crime prescritível. E insuscetível de quê? Graça, indulto e anistia. Mas, Emanuel, aqui no inciso 43 não fala de indulto, só fala de graça ou anistia. Meus amigos, os tribunais e os STF já disse, já é prego batido, ponta virada, que quando se fala em graça, também está se falando em indulto. Porque tanto graça como indulto são espécies de perdão concedido pelo presidente da República mediante decreto. A grande diferença é que a graça seria o perdão individual e o indulto seria o perdão coletivo. Mas todos dois, tanto graça e indulto, são espécies de perdão. Constitui extinção de punibilidade. São concedidos pelo presidente da República mediante decreto. Tranquilo aí? Veja aí, ó, temos aí um bloco praticamente só introdutório sobre tortura. É um assunto realmente bom, grande e que a gente vai, não é? Como é que eu posso dizer? Enxugar e torcer ele todinho. Beleza? Então vamos lá. Então, quais são os crimes de tortura? Então, no artigo 1º, né, inciso 1º, a gente vai ver as chamadas torturas, chamada tortura simples. Aí eu botei aí tipo 1. Então, vamos lá. Constranger alguém com emprego de violência, ou grave ameaça. Presta atenção, pessoal. A ideia de tortura é empregar a violência ou a grave ameaça. E essa violência ou grave ameaça deve causar o quê? Um sofrimento físico ou mental ao indivíduo. Então, primeiramente, cuidado, porque eu não posso confundir aí tortura com maus tratos, previsto lá no artigo 136. Tortura é causar grave ameaça, violência, causando um imenso sofrimento físico. Quando a gente vai para o artigo 136 e trabalha maus tratos, o que a gente vê lá? Ó, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Aí vem, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado,
que é abusando de meios de correção ou disciplina. Então, aí não está se falando em violência. Então, aqui não está se falando, ó, na violência ou grave ameaça, causando imenso sofrimento físico e mental. Tá certo? Então, crime de tortura e maus tratos são duas coisas distintas. Tá certo? Então, primeiramente, para a gente trabalhar aqui o inciso primeiro, que são as alíneas A, B e C, cuidado na tua prova, meus amigos, que muitas vezes ele vai perguntar quais crimes, não é? Qual tipo de tortura, na verdade, que está previsto na linha A, na linha B e na linha C. Então, na linha A, a gente tem a chamada tortura-prova, ou tortura persecutória, na linha A. Na linha B, tortura-crime. E na linha C, tortura discriminatória. Tá certo? E no inciso segundo, a gente tem a chamada tortura-castigo. Então, é muito importante você saber essas nomenclaturas, porque na prova vai falar assim, a tortura-prova, e você, opa, a linha A. Tortura-discriminação, opa, a linha B, a linha C, perdão. Tortura-castigo, inciso segundo. Então, essas nomenclaturas são importantíssimos para que você tenha uma noção dos crimes e o que vai pedir na tua prova objetiva. Tranquilo? Então, no próximo bloco, aí a gente vai ver cada ponto desse, o que é tortura-castigo, tortura-crime, tortura-discriminação, tortura persecutória ou probatória. Tá certo? Então, no próximo bloco, a gente volta com mais crimes com a lei de tortura. Até mais!